Desperta, menina! E você também, menino, desperta, porque o nosso Pô de Graça, acaba de começar. É isso mesmo. Esse é mais um vídeo realizado pelo Ministério de Mulheres da Igreja Batista Sião, que fica em Brasília, no Distrito Federal. Estamos sob nova presidência, o pastor Joel Martiniano, mas estamos aqui firmes para falar com você. Obrigada pela sua participação. Sejam todos muito bem-vindos, né, Gisele? Manda um oi pro pessoal. É isso aí. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor. E hoje a gente tem um assunto maravilhoso. Ixi, você já dá pausa. Já dou a pausa. Temos muita coisa legal para conversar, então fica com a gente. Se você tem o sonho de passar no concurso público, ou se você já tem uma data e que está estudando e está perdido, fica com a gente, você vai receber altas dicas da nossa convidada especial de hoje, que é a Alane. Mas não é só isso, né? A gente vai falar sobre um monte de coisa, tem um monte de assunto, porque essa menina, ela é multifacetária. É empreendedora, tem um negócio próprio dela, é uma artista. Eu tenho certeza que vocês vão amar o vídeo. Então fica com a gente, tá bom? Escreve nos comentários, escreve no chat, manda um oi pra gente, deixa like, Compartilha. Tudo que tem direito. Compartilha. Aproveita agora e compartilha. Manda para todo mundo da sua lista de amigos. É isso. Então deixa eu me acalmar. Eu sempre fico nervosa no começo, né, gente? Vocês já sabem, eu sou a Flávia, essa é a Gisele, e a nossa convidada especial, então, é a Alane, essa linda. Obrigada por você estar aqui com a gente. Um prazer. Que bênção, eu estou super feliz de ter você aqui, estou ansiosa para conversar com você, para aprender um pouquinho mais com você. Vamos, bora de vídeo, então? Bora de vídeo. Vamos começar. Me diz, vamos pegar primeiro esse tópico do concurso, que a gente fez a chamada e tal, e aí a gente vai discorrendo sobre os outros assuntos, tá bom? Como é que você terminou o ensino médio? Já pensava em concurso? Como é que era isso no seu coração? Sim, eu sempre fui bailarina, né? Então, assim, eu queria fazer uma faculdade de dança, alguma coisa. E Brasília, na época, não tinha nada de dança. Eu cheguei a fazer alguns cursos, fui para São Paulo fazer lá, mas nada de graduação, né? E eu tinha esse sonho de fazer e também depois de passar num concurso, assim. Eu queria fazer dança pela igreja, para trabalhar na igreja com dança, como trabalhei muitos anos. E profissionalmente eu queria ser servidora. Ah, então você já tinha esse desejo no seu coração desde novinha? Já. Meu pai, ele é do TSE, né? E aí eu ia com ele e ficava admirando aquelas mulheres super chiques, de salto alto, indo trabalhar. E eu falava assim, um dia eu quero ser igual ao meu pai. Que legal! Vim aqui trabalhar e tudo, ser servidora. E aí, quando eu terminei, como não tinha faculdade de dança, né? Eu falei, vou pro cursinho. Aí, comecei a fazer o cursinho com, acho que 6 meses, mais ou menos. Aí, eu comecei a fazer a faculdade de Educação Física, que era o que mais se aproximava, né? Aí, assim, mas eu nunca deixei de ver alguma coisa sobre concurso. Na época era muita apostila, né? Aí eu comprava muitas apostilas e na faculdade, quando tinha um intervalo, eu pegava, abria minha apostila, ia lendo. Aí foi que quando eu terminei, assim, eu já engatei, voltei a estudar com força. Você terminou a faculdade, fez a faculdade direitinho, aí você deu uma pausa na educação física e foi estudar. Isso, eu fui dar aula, eu dei aula em academia, eu dei aula em escola, eu dei aula de hidroginástica, natação. Eu nunca deixei de fato de estudar para concurso. Eu sempre li alguma coisa, via umas aulas, videoaulas assim, mas eu não estava estudando efetivamente. Eu estava muito na área da educação física, né? E aí, quando eu estava trabalhando numa escola particular, lá em Braslândia, e aí eu ia trabalhar todo dia e pensava assim, obrigada, Senhor, porque eu tô aqui, mas eu sei que não é aqui que eu vou me aposentar, não é aqui o meu lugar. Eu tinha uma coisa assim comigo de que, assim, eu tenho capacidade demais, entendeu? Não me contento com isso aqui. Você tinha quantos anos? Só pra Nessa gente época começar. foi em 2000
A primeira vez que eu trabalhei lá, calma que eu tô me confundindo nas datas. Eu tinha Só mais ou 21. menos. Você terminou a faculdade eu muito tinha- novinha. Isso, eu tinha 20 anos quando eu dava aula de educação física lá. Nossa, era muito novinha. Aí eu saí, eu casei em 2022. Ah, que em legal. 2012, quer dizer, eu tô confundindo as datas as aqui. datas do ano com a idade. Isso, exatamente. Foi em 2011, né? Aí em 2012 eu casei, saí. Aí voltei de novo a dar aula em 2013 lá. E aí fiquei lá em 2013, 2014, Miguel nasceu. E quando ele nasceu, me deu um baque, assim, eu tive uma depressão muito forte de pensar assim, eu sou mãe e eu não tenho um futuro melhor para dar para o meu filho, eu não sou nada, só mãe, assim, não tô desmerecendo. Sim, Né? já é exatamente, é muita coisa, mas assim, eu queria, não só nesse lado... emocional, eu queria Você queria algo mais que a maternidade, profissionalmente estar Você realizada. queria uma estabilidade financeira através do seu trabalho, do seu filho. Isso. E aí eu pensei assim, agora eu sendo mãe, como é que vai ser? Porque agora eu tenho que ter responsabilidade por ele, eu tenho a casa e o meu marido e a escola que eu ainda estava dando aula. Como eu vou estudar? E aí eu saí de lá, eu comecei já, antes de eu sair, eu comecei a fazer uns cursos de final de semana no IMP, lá da L2. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou sair do trabalho. E vou pegar minha rescisão e vou pagar um cursinho. E vou investir no cursinho. Aí, no final do ano, eu saí, né? E aí, quando eu saí, eu já estava fazendo um cursinho. E o Miguel ainda era miudinho, ainda pequenininho. Sim. E ficava com o pai. Sua mãe te ajudava? Como é que é? Ajudava, minha mãe ajudava, sua família meu pai também. Gente, Tá. olha, a gente precisa muito de uma rede de apoio. Sim. Precisa. E aí, eu lembro de ir para cursinho no final de semana, antes ainda de sair do meu trabalho, e eu saía de lá com a blusa que dava para torcer de leite. De leite. Você vê que é sacrificial, né? Não é simples, né? Tem Miguel preço. acordava de madrugada para mamar e eu falava assim, tudo bem, já que eu não vou poder dormir, então vou estudar. E eu fiquei com um peito maior que o outro, porque de um lado era o Miguel e do outro a apostila. Aí o primeiro concurso que eu fiz depois que eu tive o Miguel foi o da Caixa. Eu estudei 2 meses nessa labuta aí, eu ainda consegui ficar em 200 e pouco, quase eu fui dentro, mas a minha redação foi muito fraca. Depois que a gente tem filho, a gente passa um tempo com um raciocínio meio lento, né? Acho que é o estresse, a gente fica meio lerda, meio devagar. Então, eu demorei a voltar. E aí eu fui fazendo... Porque a nossa atenção se já volta tá dividida, mais pra criança, né? Aí eu fui, quando eu saí de lá da escola, minha mãe e meus pais me ajudaram a pagar o cursinho no IMP, a gente fez a turma Platinum lá, e assim, você estuda 1 ano, e aí, se você não passar nesse ano, você tem a garantia você faz de novo, né? E aí eu fiz meus pais me ajudavam a pagar o cursinho e o Júnior, meu marido, pagava gasolina e meu remédio, que eu sou TDAH, eu fazia tratamento. O que é isso? Me ajuda a entender. O que é TDAH? Déficit de atenção com hiperatividade, né? E como é que você lida com isso? Me ensina. Então, na época que eu estudava, eu comecei a fazer o tratamento, eu fui no doutor Você Keller. descobriu mais velha ou quando você era criança? Não, eu descobri mais velha já. Depois, porque eu falei assim, gente, eu não Qual a dificuldade tô que você tinha? Eu lia, quando eu voltava para ler de novo, eu lia, quando eu tinha lido assim, 4 linhas, eu falava assim, meu Deus, o que foi que eu li? Aí eu falava assim, não, eu vou voltar a ler. Aí eu lia de novo, lia, quando eu vi, meu Deus, eu não sei o que eu estava lendo. Mas você descobriu isso já no ensino médio ou foi? Foi estudando para concurso que eu descobri. A minha vida toda foi uma lástima. Difícil, né? Você teve dificuldade no ensino médio? No ensino médio eu tive dificuldade, eu só consegui melhorar mais na faculdade, porque eu acho que limita também, você não tem que estudar aquele tanto de matéria. Todo aquele conteúdo, aquele universo de... Isso, limita, então acaba que você vai vendo quase as mesmas coisas todo dia. Na faculdade eu era nota 10, mas acho que limitou e também eu tinha um gosto por aquela matéria. Mas se é uma coisa maçante...
não rola. Você não consegue fixar não. o seu... A sua Eu atenção. despeço. E aí eu entendi. fui no médico, falei, doutor, eu preciso de um remédio, precisa me passar um remédio, que lá no cursinho o pessoal tá... Todo mundo tá nessa onda de tomar remédio pra memória e tal, né? Isso. Aí ele foi super grosso comigo. Se você quer remédio, então você vai comprar no mercado negro. Aqui eu não funciona assim. Que isso? A gente vai fazer um tratamento. Se você tiver TDAH, a gente vai Você já chegou tratar. lá pedindo remédio. Exatamente. Eu não grosso, ele foi sabia. realista, né? Isso. Eu não sabia que existia, como que era, se eu tinha. Pra mim, eu era normal, entendeu? Eu só era um pouco burrinha. Eu pensava assim. Então, se o senhor me der esse remédio, vai melhorar muito. Vai me ajudar, pra mim. poxa, né? O que todo mundo pensa é que esse remédio vai deixar a gente mais inteligente. Só que não é. Ele vai me deixar igual a você, por exemplo. Que se concentra lendo, que se concentra fazendo uma atividade, entendeu? Que é organizada. Então, quando aí a gente conversei com o doutor, minha mãe foi comigo. E aí ele foi e falou assim, eu vou te passar esses exames, mas eu acredito que você tem mesmo. E aí me passou os exames, constatou, aí ele me passou um remédio, e aí eu tomei esse remédio e fui ler a LEP, a Lei de Execução Penal. Gente, que delícia! Descortinou o mundo pra você, Meu né? Deus, eu continuei lendo e eu queria saber o que ia acontecer no próximo artigo. Legal. E é impressionante como muda. Não, mas olha que interessante. É bom você falar isso, porque quem estiver assistindo a gente, aonde esse vídeo chegar, né, já pode ajudar. Às vezes você tem alguma dificuldade, é bom procurar a ajuda médica, né? Sim, a Às gente vezes precisa. a mãe, né, fica em cima do filho. É. Né? Meu filho, beijo, Rafinha, mamãe te ama, tá? E aí, eu sou mesmo, eu cobro bastante. E às vezes ele fala, mãe, tá complicada a matéria, mas eu entendo que pode ser realmente, por causa da idade e tudo, mas agora me chamou mais atenção. Vamos observar, Olha, né? às vezes, eu passei a minha infância apanhando. Eu apanhava, porque assim, o meu caderno era incompleto. Você era corrigida. Ai, mãe, crente não. Vai, fala. Eu pegava, eu ia pra escola e de repente as letras do quadro sumia. Eu esquecia o que eu estava fazendo ali. Quando eu via, tinha batido o sino e eu não tinha copiado o quadro. Eu não sabia nem do que se tratava a aula. E aí minha mãe pegava meu caderno para olhar, estava incompleto, era P, Claro. e passar limpo. Mas você conversava, ficava conversando ou simplesmente você voava e quando você Os via... dois. Se tivesse alguém para conversar comigo, eu conversava. Se não, eu voava, eu viajava na porque maionese. alguns anos atrás era mais difícil esse diagnóstico, né? Sim. Então, a gente leva muito para a questão do aluno que é disperso e tal, e não pensa que é um problema que pode ser tratado, né? Graças a Deus que hoje o entendimento está melhor acerca desse assunto, então as crianças, as pessoas podem sofrer menos, porque deve ter sido sofrido para você. Nossa, quando eu peguei o meu diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi chorar. Eu chorei porque, assim, por muitos anos eu podia ter aproveitado meu ensino médio. Eu poderia ter feito tido outro rendimento. Qual foi a especialidade que você procurou? Vamos ajudar, né, o pessoal que está assistindo. O neurologista. Neurologista. E aí, assim, quando eu cheguei, eu comecei a fazer esse tratamento. Pouco tempo depois, eu consegui a minha primeira classificação, que foi no STJ. Eu entrei no cursinho no IMP, a turma plástica, no final de 2015. Quando foi em 2015, aí quando foi em 2016, gente, 2015 para 2016, alguma coisa assim, eu passei no STJ. Analista? Técnico. Técnico. Aí eu fiquei em 280, parece, 290, alguma coisa assim. Tinha 800 vagas. Você saiu muito bem na prova. Que vitória já, porque não é um concurso fácil. Não, o STJ... Ele é muito concorrido. Sim, e ele tem a fama mesmo de ser um concurso muito, muito difícil, o STJ. E aí, em seguida, assim, como eu já tinha... Caramba, eu tô aqui... Que vitória, que guinada, que bênção na sua vida, Elaine. Assim, nesse período, vale dizer que não... Para mulher em especial, gente, é muito mais difícil do que para um homem. Quando o homem fala assim, eu vou ser concurseiro, beleza.
ele vai na caixinha dele de concurseiro e ele é um concurseiro. E a mulher segura tudo. Agora, quando a mãe resolve ser concurseira, ela tem a casa, ela não vai deixar de ser dona de casa, ela não vai deixar de ser mãe, ela não vai deixar de ser filha, ela não vai deixar de ser esposa. Então, assim, eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, fazia a marmita para trazer para o cursinho. Eu tinha que me organizar para ficar com meu filho, levar meu filho para minha mãe, meu marido também. Eu ordenhava, guardava leite, entendeu? Ele começou a tomar chuquinha muito cedo. E aí, depois, aí foi com isso, eu fiz o meu primeiro concurso. Quando eu fiz o meu primeiro concurso, que eu passei do STJ, não é o primeiro, né? O primeiro que eu fui classificada. Aí teve o da Secretaria da Criança e do Adolescente, né? Que hoje é tudo Secretaria de Justiça. Aí eu falei assim, o conteúdo é quase o mesmo, eu vou fazer. Aí no dia eu ouvi a lei orgânica do DF, que difere, né? E a 8.112 não cai, é 840, né? Aí eu ouvi uma aula, porque justamente pelo meu TDAH também eu pego mais ouvindo do que lendo. E fui para a prova. E aí fui super bem nessa prova, fiquei em 113. Aí, secretaria, vocês sabem que chama mais, né? E aí, quando corrigiu a redação, eu caí para 164 por aí. Aí, porque também não estudei, né? Aí eu falei assim, poxa, eu fiquei fora das vagas do cadastro, porque o cadastro reserva ia só até 155, 156. Você ficou em 160? Ia até 156, eu fiquei 164. E eu peguei... Poxa, bem pertinho, né? Aí eu falei assim, eu não vou entregar meus documentos para fazer a investigação da vida pregressa, não. Aí meu marido falou assim, entrega, tudo pode acontecer. Aí que eu falei que é Deus do começo ao fim. Eu concordo. Porque aí eu peguei e entreguei os documentos. Aí eu falei assim, amor, mas nem todo mundo tem essa vida bandida para reprovar na investigação da vida pregressa. Mas se tiver que chegar em você, todo mundo vai ser reprovado. Olha, eu sei que 20 reprovaram, eu precisava de 21. Eu fiquei em 157. Aí o que acontece? Era 155. Um desistiu. 156. Aí eu fiquei em 157. Caramba! Aí eu peguei e falei assim, é o fim. É o fim. Aí, Arlane, pelo menos foi um que você não estudou. Não, mas eu não tô pensando assim, é triste. Mas ninguém desistiu? Jeito. Não, aí falaram assim, surgiu que até esse concurso não existia a cláusula de barreira. A cláusula de barreira, ela foi depois. O que é essa cláusula de barreira? Existe uma quantidade X de cadastro reserva, que no caso até 156, e todo mundo para lá, mesmo que dentro desse 156 alguém não tome posse, não é considerado aprovado a partir desse 156. Aí, essa é a cláusula de barreira. Até esse concurso não estava valendo cláusula de barreira. Então, eles conseguiram lutar lá a comissão com o sindicato da Sejus, e aí eles entenderam que realmente não tinha cláusula de barreira. E aí eu fui nomeada nesse concurso. E depois de mim, mais de 50 pessoas foram nomeadas também. Olha que a bênção, eu vou falar, hein? A bênção chegou pra você e alcançou quem tava atrás. Porque, né, foi algo... Glória a Deus. E assim, é importante ela falar isso, né? O esposo dela te incentivou a entregar a documentação. Foi. A gente, às vezes, fala assim, né? Eu vejo muito meu filho passar por isso, e quem faz concurso também, né? Mas eu não consegui, eu não vou mais fazer e tal. Chegou tão perto, espera mais um pouquinho, né? Não desiste de cara, não entrega os pontos, luta até a última gota de suor, até a última gota de sangue, que pode ser que ali esteja a sua vitória. Sim, assim que eu terminar de falar do concurso da Anvisa, eu vou falar, eu divido a vida de concurseiro em 3 etapas e eu vou falar sobre isso. Então vambora. Vambora. E aí, assim, depois que eu passei nesse concurso, aí o meu marido falou assim, por que você continua? É tão difícil, né? Já tá bom, né? Já tá bom. Aí, nisso, a minha turma Platinum tinha acabado. E, assim, uma coisa de concurseiro é que a gente não tem dinheiro. Então, assim,
cursinho é caro, tudo é caro. E especialmente aqui no DF, né? Sim. Então, eu ajudava umas amigas minhas a estudar e elas cediam senha dos coisas de questões para mim, entendeu? Então, assim, na época a gente tinha muito compartilhamento de HD com videoaula e aí eu consegui comprar, fazer uma vaquinha assim, a gente comprou pra Anvisa, abriu a Anvisa. E aí o meu marido falou assim, ai, deixa, porque já tá muito difícil, porque aí, assim, a casa eu tinha que estudar e aí eu deixava para arrumar a casa na hora de fazer almoço, porque eu unificava todas as ações, né? Eu tinha um planejamento. E ele não entendia aquilo. Às vezes, para ele era muito difícil também. Então, ele chegava, aí as louças sem lavar, e a casa bagunçada, eu falava assim, Senhor, me ajuda. Amor, você sabe que eu vou parar para arrumar quando eu fizer o almoço. E aí eu acordava para a Anvisa, eu acordava 4 horas da manhã, fazia a minha devocional e a Bíblia orava, Senhor, me abençoe que nesse dia eu estude o que vai cair na prova. E aí abria o site do CESP, fazia uma prova do CESP e aí depois começava com meus estudos. Sempre tinha essa rotina, a gente tem que ter um Quantas horas planejamento. por dia de estudo? Olha, eu não sei exatamente. Na época eu lembro que eu contei, dava umas 18, por aí. Eu estudava. Eu ia para eventos, almoço, conversava ali um pouquinho, aí falava assim, eu vou voltar. Voltava para casa, colocava a minha videoaula e ia estudar. Eu tinha uma disciplina que sabe, que hoje às vezes eu tento ser um pouco disciplinada, igual eu era antes, assim, mas eu acho que eu tinha tanta fome de passar que a minha disciplina excedia um conhecimento. Eu acordava 4 horas. Excedia um conhecimento. Eu ficava do lado do meu celular, assim, que ele despertava. Eu ficava em pé pensando assim, meu Deus, espírito, alma, venha pro meu corpo, agora eu vou estudar. E aí eu acreditava assim, que eu falava, Deus, mesmo que não seja pela minha inteligência, eu não acho que eu sou capaz de passar num concurso, nunca achei. Mas me ajuda, porque eu sei que o Senhor honra o nosso sacrifício. Tudo que a gente faz, que a gente planta, não é em vão. Se não for pela minha capacidade, pela minha inteligência, venha pela tua misericórdia e me ajude. Ai, que lindo. Eu orava sempre no carro. E olha, você está falando, eu tô contando aqui, porque já fica de dica para quem está querendo passar em concurso. Primeiro, vida com Deus. Você nunca deixou. Porque, igual você estudava 18 horas, mas você tinha a 19ª hora, que era a primeira hora com o Senhor. Prioridade, o reino dos céus. Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Primeiro ponto, para nós que cremos em Deus, para nós que cremos na palavra, esse é um princípio que não pode ser quebrado, né? Primeira coisa, então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ter o seu tempo de devocional, ter o seu tempo com o Senhor, humildade para se lançar aos pés do Senhor e alcançar dele esse favor, sabendo que não há suficiência na gente, mas vem dele, ele honra realmente o nosso esforço, o nosso trabalho. Ele é um Deus misericordioso. Terceiro, disciplina. Também você não vai passar, se você só orar e só pedir misericórdia. Tem um sacrifício. Quarto, que eu acho super importante, eu preciso aplicar esse princípio na minha vida. Fazer exercício. Fazer atividade, exercícios, é uma dica muito importante para quem quer passar em concurso. Se você ficar só na doutrina, só na teoria, você não vai fazer uma boa prova, normalmente, porque você não tem a expertise da prova, como que as questões são colocadas, como que a matéria é tratada. Então, é super importante fazer exercício físico e depois arrematar físico com isso. E exercício. Não, perdão. Na época eu não tinha tempo de fazer exercício físico. Exercício mesmo. Questões, né? São questões práticas. Eu fiz mais de 10 mil questões para prova. É isso que eu quero dizer. Provas todos os dias e tinha temas, por exemplo, administração de recursos materiais. Eu esgotei as questões que tinha na prova questões e naquele concurso também. Perfeito. Né? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Né? E assim, quando a gente vê a mulher de Provérbios 31, a gente vê que ela tem equilíbrio. Ela não era só
mãe, mas ela era mãe, dona de casa, ela tinha... Empreendedor, sim. Ela tinha, sabe, ali... uma rotina. Um equilíbrio, isso. Ela não era só uma coisa... Por exemplo, a gente tem que dormir? Tem, mas a gente também não pode ser dado ao sono. A Bíblia fala que a gente vai empobrecer se a gente for dado ao sono. É verdade, isso tem provérbios. A mulher levantava para repor o azeite. É verdade. Então, a mãe falava assim, o fogo dela nunca apaga, mas ninguém vê ela levantando de madrugada para repor o azeite. Não é? Assim, falando metaforicamente. Então, assim, eu acho que a gente... tem que ter equilíbrio. Eu nunca deixei meu papel como mãe, meu papel como esposa e também nunca deixei de trabalhar na igreja, né? E aí eu cria e fazia meu devocional. Eu cria assim que Deus ia me abençoar e que a minha família dependia dele. E aí eu estudando, aí beleza, aí estudei para Anvisa, fiz a prova dificílima, quase não deu tempo. E aí quando eu vi que eu tinha ficado com 88 pontos, né? Era CESP. Aí eu falei assim, maravilhoso, uma prova do CESP, você tirar 88, uma das bancas mais difíceis, né? Tá ótimo. Aí eu falei assim, mas eu sempre estudo a prova. E aí eu fui estudando, eu falei assim, cabe recurso. Aí entrei com recurso, ganhei recurso. A gente nunca pode desistir nem depois. Ganhei recurso, fui para 92 pontos. Nossa, muito bom. Aí a minha Excelente redação... prova. Valia 40, eu tirei 35. Nossa, 38. do primeiro concurso seu, que a sua redação não foi boa, olha a evolução, né? Sim. E aí eu fiquei em 80. Classificada... tinha 66 mil pessoas concorrendo e 78 vagas e cadastro reserva tinha até 100 e tanto. Eu fiquei em 80, segundo lugar do cadastro reserva. Nossa, muito bem colocada. E muito foi assim, um milagre. Mas mesmo. e aí? Continua. E aí, em 2019, eu tomei posse. Eu tinha uma promessa para Deus que o meu primeiro salário seria primícias, né? E aí, em 2019, eu fui nomeada na Secretaria de Justiça. E aí, quando fez um ano, em 2020, suspenderam todos os concursos, todas as nomeações, tudo por causa da pandemia. Aí eu falei assim, amém, né? Eu já não estava mais com esperança de que eu ia ser chamada, o pessoal falava que a Anvisa chama pouco, e deixei. Aí suspenderam, e eu lembro que tinha uma campanha aqui na igreja em 2019. Assim que eu tomei posse, eu entreguei minha primícia, né, pastor, e aí o pastor fez um culto para quem queria para a sua vida financeira, prosperidade. E aí eu vi na frente, eu falei assim, Deus, eu queria tanto até o final de 2020 ser nomeada na Anvisa. Não é pedindo demais, não, eu acabei de receber meu primeiro salário, mas assim... Eu também passei em outro melhor. Se o senhor puder me abençoar com isso, eu vou ser muito grata. E aí, em 2020, os concursos foram suspensos, tudo suspenso. Amém. Tá? Deus sabe de todas as coisas. Aí, eu recebi estava lá e aí recebi uma mensagem a gente tinha um grupo só dos aprovados no WhatsApp, né? Alane vai ser nomeada na Anvisa, não sei o que. Não, não. Oi? Peraí. Tá suspenso, eu não tô nem sabendo. Aí, falou assim, olha seu e-mail. Aí eu chequei meu e-mail, nada. Aí, não, aqui tá falando que você vai ser nomeado. Pera, eu tenho um e-mail de quando eu fiz o meu cadastro no CESP, eu tinha um e-mail bem antigo da Hotmail, eu vou olhar ele. Quando eu olhei, tava lá, Alane, você foi nomeada, você vai ser nomeada dia 13 de agosto. E a gente precisa saber se você quer, os documentos para levar são os exames são esse. Eu falei, gente, eu tava na minha mãe. Eu vou ser nomeada na Anvisa. Aí minha mãe, Oi? E vai ser bom? E vai compensar? Como que é? Eu falei, sim, aí eu ainda tava me deliciando com a nomeação da Secretaria de Justiça, né? E aí foi tudo bem, graças a Deus. Eu entrei, olha só,
Tomei posse na sexta-feira do dia 14 de agosto. Quando foi no domingo, eu descobri que eu estava com Covid, prostrei. E aí os meus primeiros 15 dias foram de atestado. E graças a Deus já estava dentro, já... Ainda bem que foi dentro da pandemia do pior cenário possível, que ninguém podia nem duvidar, né? Exatamente. E aí foi, graças a Deus, daí pra frente foi só coisas boas. Hoje você está na Anvisa. Sim. Trabalhando lá. Uhum. E você pretende continuar com os concursos? Não. Ou vai dar uma parada? Não, hoje eu tenho o meu salão, que eu atendo, faço unha, né? E eu gosto muito. Então, assim, à noite, nos finais de semana, nos horários vagos. Gente, ela não quieta, né? Você já viu? Tu não quieta, né, mulher? E aonde fica seu salão? Lá em Braslândia. Braslândia mesmo. Dá o endereço, o salão, o telefone, pro povo procurar você. Sim, isso é em Braslândia, o meu telefone. Eu vou deixar. Não. Procura a gente que a gente Procura, passa, meninas. Vocês procurem a gente que a gente Braslândia, consegue. né? Deixa aí se você está interessado no chat que a gente entra em contato. Isso. É assim, eu acho Você está que... realizada hoje, então? Tô. Profissionalmente, financeiramente? E depois disso, passou no concurso, tá trabalhando, e aí? Casa, filho, marido, e aí? Deus é tão maravilhoso que, assim, eu trabalho de teletrabalho, eu só vou presencialmente 3 vezes por semana, meio período. Então, assim, eu acabo que eu não tive que desdobrar tanto o meu tempo, porque é bem rápido. Eu venho, vejo os processos que são físicos, né? Mas trabalho mais de casa. E eu acho que foi muito mais fácil conciliar do que com os estudos. Com os estudos era muito mais puxado. Porque dependia muito mais tempo, despendia muito Sim. tempo de você, né? Muita dedicação. Agora a casa fica arrumada e a louça lavada. Graças a Deus. Se não der pra gente fazer hoje, graças a Deus a gente pode pagar uma faxineira, né? Tá Já certo. ajuda, né? Ajuda. O maridão fica feliz, o Miguel, que é o seu pequenininho também, como é que ele tá? Tá bem, graças a Deus. E... Quantos anos tem o Miguel? 8. 8 anos. Quando eu fui ser nomeada, fiquei sabendo que eu ia ser nomeada na Secretaria de Justiça, eu entrei em jejum. Todos os dias eu jejuava até 1h da tarde, meio-dia. E aí, quando o meu filho, mãe, você vai comer? Não, meu filho, a mamãe tá jejuando, porque a mamãe quer Tá com propósito. trabalhar, né? Quando eu fiquei sabendo que eu fui nomeada, eu tava dirigindo. Eu parei, eu fui nomeada. Meu Deus, a mamãe vai trabalhar, meu filho, a mamãe e ele. E a senhora vai poder comer? Bom, e assim, eu divido a vida do concurseiro em 3 etapas, sabe? Que a primeira é que a gente vai semeando e chorando. Até trouxe um texto bíblico aqui, que era o que eu me apegava para estudar, para nunca esmorecer. Que eu falava, que eu coloquei, Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, eu sempre falava assim, quando o Senhor me nomear no meu concurso, estarei como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes da água do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, muitas vezes, eu fui para o cursinho chorando. Meu filho saía, mamãe, não vai. Eu nem olhava para trás. E eu chorava. E eu chorava muito, Senhor, o Senhor não está me vendo? O Senhor não está vendo a nossa dificuldade? E essa foi a primeira etapa, sabe? Assim, que quando você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ser tudo e você não tem condição financeira para aquilo tudo e o seu emocional fica abalado mesmo, sabe? E isso não é o pior. Quando você passa, que você espera ser nomeado, que aí você não depende de você, é o momento mais difícil. Eu lembro que eu chorava pedindo a nomeação para Deus. Tinha época que a gente estava com dificuldade e eu chorava e eu falava assim, Senhor,
nunca me deixe esquecer dessas lágrimas que eu estou derramando aqui, para que eu nunca deixe de glorificar o teu nome pela minha nomeação. Eu sei que as minhas 2 nomeações foram milagres de Deus, e eu não quero nunca achar que fui eu. E eu sempre, e aí nesse período de espera foi quando eu fiz o Mulher que Prospera. E aí a gente teve uma lição sobre a provisão, que Deus é o provedor do lar, não sou eu, não é o meu marido, é Deus. Em algum momento ele pode usar você, em algum momento ele pode usar ninguém. Ele vai prover de alguma maneira, nem você nem seu marido tem essa. A gente, quando era criança, a gente já passou por dificuldade financeira, que tinha irmã que chegava e falava assim, Deus mandou eu trazer essa cesta básica aqui para vocês. Não foi meu pai, não foi minha mãe, foi Deus. E eu creio nisso. E aí, nesse momento de espera, o meu versículo mudou. Era o de Filipenses, acho que é 4:9, alguma coisa assim. Aí, deixa eu... Pode procurar, procura aí enquanto você vai falando. Que ele era a nossa provisão. E aí eu declarava muito esse versículo, até eu acho que você tem que escrever ele na lição, né? E eu decorei, ele era para decorar. E aí eu proferia muito esse versículo. E aí quando o Senhor me concedeu, me deu esse momento assim de ser nomeada, a terceira etapa da nossa vida é a de glorificar a Deus com o seu emprego. Quando eu fui tomar posse, eu falava assim, Senhor, nunca deixa eu esquecer do Senhor, eu deixar de honrar o Senhor com os meus dízimos e com as minhas ofertas. E aí, quando eu fui fazer o meu exame, pegar no SEBIN, a atendente falou assim para mim, Alane, você é evangélica? Eu falei, sou. Ela falou assim, nunca deixe de dar o dízimo, porque foi Deus que te deu. E eu tinha tido aquela oração com Deus há pouco tempo, sabe? E eu falei, eu até contei para minha mãe, acho que eu contei isso até para o pastor Manuel também. E aí eu falei assim, amém, isso é para eu lembrar sempre que com o meu emprego eu nunca posso deixar, que o pastor até falava assim, pessoas passam no concurso e esquecem, né? E eu acho assim que a gente, tudo vem dele e tudo é para ele, né? A gente tá só devolvendo um favor que ele já fez. Exatamente. E nesse período todo que você começou a estudar, né, direto para concurso, até essa última nomeação que você teve, quantos concursos você fez, você sabe? Não, eu perdi as Parecia contas. fazia. Sim, parecia fazia. mais do que 30. Mais de 30? Olha só, o que eu até conversei com a irmã da igreja esses dias, ela querendo umas dicas. O que eu sugiro? Você tem que ver o que você quer. Por exemplo, eu quero ser policial. Então, você vai estudar aquelas matérias básicas para a polícia. E você vai fazer todos os concursos de área policial. Tem direito penal, processual penal, faça. E aí, eu queria a área administrativa. Então, eu me especializei em português, eu fiz mais de 7 cursos completos de português. Hoje eu vejo uma frase, eu sei falar assim, o que é o sujeito fazer racional, análise completa da sintática. Eu fiz vários cursos, mais 7. Então, assim, foi. E aí eu era português, matemática, administração geral e pública, gestão de pessoas, administração financeira e orçamentária, constitucional, você tem que decorar ali até o artigo 17, pelo menos. Você tem que saber bem o 5º, decora. E aí, direito administrativo. Lei 8.066 e 8.112, 9784. É o básico, era o básico é que eu o tinha que mínimo. saber para todos o básico, os concursos. Né? Sim. Você está falando do básico. Sim. Então, saiu um concurso quando fala assim, eu estudei 2 meses para aquele concurso. Porque eu estudei 2 meses as matérias específicas, regimento interno, a lei, por exemplo, a Anvisa, regimento interno do Sul, a parte de saúde da Constituição. Então, assim, é aquela parte específica. Você está com o versículo? Eu acho que é Filipenses 4:19. Deixa eu ver se é isso mesmo. Filipenses
4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Era esse o versículo que eu falava todos os dias, enquanto eu esperava. Amém, glória a Deus. Filipenses 4,19. Olha, e aí, assim, gente, é emocionante, assim, hoje eu tenho, sabe quando eu ando pelos corredores da Anvisa e às vezes eu rio sozinha, porque eu falo assim, meu Deus, hoje eu sou quem eu sempre admirei, eu falava assim, um dia eu vou estar, eu sou o que eu queria ser, sabe? E eu fico muito emocionada quando eu leio esses versículos, porque foram momentos que realmente eu chorei muito diante do Senhor. Amém. Isso, assim, é importante, né? Para você que está assistindo, você que é jovem, adolescente, e você também que não é mais tão jovem assim, mas continua sendo jovem e quer também, né? Que busca uma colocação. A gente costuma dizer que aqui é a terra do concurso, né? Então, corre atrás. Nunca é tarde para a gente conseguir aquilo que está no fundo do nosso coração, independente de você ser mãe, de você ser avó, independente de você já ter o teu trabalho. Se isso está faltando ali para preencher o teu coração, vai atrás. Corre atrás, vai no Senhor. Senhor, eu gostaria, me dá essa força. Se Deus fizer, glorifica. Glória a Deus. Se Ele não fizer, glorifica também, porque Ele vai continuar sendo Deus na sua vida. A glória é dele, né? Sabe, a gente tem todos os motivos para se vitimizar se a gente quiser. Mas se a gente quiser também, a gente tem todos os motivos para correr atrás. Eu sempre fui a favor, a minha mãe falava assim, Alane, se você quiser, você tem que tirar, se você puder, tira a carteira até para pilotar avião. Você tem que fazer tudo, sabe? Você tem que ser pronta para fazer tudo. Isso. E eu acho que a gente não pode se vitimizar. Se não tá bom, se você escolheu ser uma dona de casa, seja amém. Melhor. Você tem que se inteirar dos negócios. Só o seu marido que trabalha, ele tem um negócio e para você tá bom ficar em casa, tá bom. O que seu marido faz? O seu marido trabalha com quem? Com o quê? Às vezes você vai numa reunião de uma comemoração, uma festa, uma situação festiva. Você não sabe nem conversar com os colegas do seu marido. A gente tem que ser antenada, a gente tem que estar pronta para as coisas, tem que saber. Quando eu falo assim, a gente tem que ser auxiliadora, não é que você tem que ser dependente do seu marido, muito pelo contrário. Às vezes você tem mulher que não se importa nem de tirar a carteira de motorista. Não que seja errado, mas assim, a gente não pode ficar nessa dependência, sabe? Se surgir a oportunidade, faça. A gente tem que buscar. Não, eu sou a favor disso, sabe? Se você não trabalha, você pelo menos tem que ter uma área do conhecimento. Você tem que saber. Você tem que saber. Não pode ficar parado, né? A nossa vida é dinâmica. Sim. Se a gente ficar parado, a gente estaciona a vida toda. Né? Sim. E assim, quando eu comecei a empreender, uma coisa que eu vi foi o seguinte, às vezes, ser rico, a gente quer ter as coisas, mas você não... Se você abrir um negócio, você vai conseguir levantar cedo? Você tem disposição? Porque a preguiça, ela é pecado. E às vezes tem gente que não conquista, não é porque não tem capacidade, mas é porque ela não tem coragem. Então, assim, o que eu acho é que a gente precisa pedir a Deus sabedoria e, se você quiser empreender, veja, qual é o seu nicho? Você gosta de gente? Porque às vezes o que você vai trabalhar envolve pessoas e você não gosta de pessoas, você vai ser frustrada naquilo. Então, você tem que ter primeiro disposição, depois planejamento, você tem que organizar. Saber, não é porque o negócio é seu que você vai acordar tarde, muito pelo contrário, você vai acordar mais cedo e dormir mais tarde. Isso aí que você está falando é importante, porque a pessoa precisa saber qual é o perfil dela. Né? A gente tem aqui na igreja um profissional, né, que trabalha. Verdade. E é muito importante, porque você fala assim, eu tenho vontade de fazer isso, mas aquilo dali não é sua vontade, o teu perfil é totalmente diferente. Então você faz qual for. No meu caso. Meu sonho era ser outra coisa e eu acabei indo por outro caminho por falta de incentivo daquilo que eu gostaria de fato de fazer. E hoje eu faço na orelhada. Porque eu fui obrigada durante
a aprender na prática aquilo que eu sempre quis fazer. E a minha faculdade, né, não é aquilo. É totalmente diferente. Mas eu sei exercer tanto bem feito uma quanto outra que eu aprendi assim, de orelhada. Mas eu tenho certeza que o meu chamamento é para o outro lado, que eu não consegui fazer. E se Deus quiser, eu estava até conversando com a Patrícia essa semana, falando para ela, eu gostaria muito de voltar. Mas talvez, assim, por falta dessa palavra aí que encheu meu coração novamente, né? Amém. Eu agradeço a Deus por isso, porque são palavras que a gente precisa ouvir, que não é tarde. Dá tempo de fazer, dá tempo de correr atrás. É legal tudo isso que vocês estão falando, porque a gente entende que todo mundo tem um potencial, tem um chamado, de acordo com as suas características, de acordo com a sua realidade. E é legal a gente despertar para isso, porque isso também traz crescimento emocional, espiritual. É bom você estar ativa, é bom você estar em movimento, é bom você estar crescendo sempre, né? Então, muito legal isso que você trouxe. Fica a dica, né, para quem está em casa. E os pais adolescentes, né, que vocês ainda têm um mundo pela frente, né? Na verdade, o adolescente, quando ele está se formando, ele fala, não sei, eu gosto disso, mas eu não sei se esse é o meu perfil. Procura a gente dá o telefone desse profissional, corre atrás. Perfeito. Né? Vai atrás para saber, vale a pena, porque você pelo menos vai estar trabalhando naquilo que você ama. E aí deixa de ser só um negócio e passa a ser uma alegria, um prazer de trabalhar aqui. Show de bola. Também, né? Agora, algo que você falou bem legal, só para a gente ir caminhando, né, pro fim, sobre a sua mãe. O quanto a mãe é importante, né, na nossa vida. Você é essa mulher forte que você é, essa mulher batalhadora, essa mulher ativa, porque você teve essa base em casa, né? Sim. Sua mãe, ela é assim? Ela é. E ela falava assim pra mim, ela fala, Alane, Alane, você não tem limite. Tudo que você coloca que você vai fazer, você vai lá, bate cabeça, aprende e faz. E eu sempre, quando eu penso assim, quando as pessoas me menosprezam, dizem que eu não sou capaz, eu acho bom. Eu acho bom porque eu te desafia. Eu gosto de ser desafiada. E eu gosto de chegar lá e surpreender e mostrar que eu sou capaz. Então, assim, quando eu fui fazer o concurso da secretaria, até o meu marido falou assim, faz concurso do GDF, que chama todo mundo, é mais rápido, mais fácil. E eu falava assim, eu vou passar em um concurso federal. E assim, eu queria isso, não porque o concurso federal é melhor do que o do DF, não. Mas porque eu fui desafiada pelo meu marido, sabe? Eu falava assim, eu vou mostrar que eu posso e eu não tem limite para mim. Seu esposo também? Ele é concursado da Secretaria de Educação. Às vezes ele quer voltar, mas eu acho que para ele é mais empreender. Agora vocês já estão na fase agora de curtir as conquistas, né? Senão a gente tem que saber quando parar também. Exato. Porque vira um ciclo vicioso, a gente nunca chega aonde queria. Assim, né? porque assim, aonde você vai, sempre vai ter alguém que ganha mais do que você e alguém que ganha menos. Sim. Então você tem que também, a gente tem que entender o que é o contentamento. Você tem que estar contente e grato por onde você chegou. Paulo fala isso, né? Entendi, está. E Filipenses também, Filipenses aqui 4. Estar contente. Então a gente tem que aprender essa arte do contentamento com o próprio Paulo, né? Sim. Agora, eu acho assim que a mulher é capaz, a gente tem uma mente incrível quando a gente quer, a gente pode, entendeu? Então, assim, se você, por exemplo, a irmã Graça, que faz os pães, é uma habilidade dela. O Mulher que Prospera fala isso. Todo mundo tem uma habilidade. Se a gente não tiver preguiça e se a gente tiver planejamento, a gente consegue fazer crescer. Um negócio não é fácil, por isso que muita gente às vezes fracassa, porque não tem disciplina, não tem planejamento e não tem espera. Desiste, né? A pessoa, Isso. A Graça esteve aqui com a gente, né? Ela falou que o fermento morria, aí ela ligava, por favor, me dá mais fermento, não sei o quê, e aí ela continuava, e o fermento morria, e ela ia lá e fazia, mas tudo foi uma perseverança, né? Quando eu comecei meu negócio próprio, as unhas descolavam, dava infiltração, eu queimava os dedos das meninas.
E eu ficava assim, meu Deus, eu vou desistir disso. Aí, Alane, aí começou a parar de descolar. Alane, então, nega, minha unha quebrou. Não, vem cá que eu arrumo. E aí, me perdoa, me desculpa. Aí eu pensava assim, não, essa dor de cabeça eu vou parar. Mas assim, hoje, nos meus horários vagos atendendo, eu recebo só com as unhas mais de 2 salários mínimos. Então, assim, isso me ajuda. É igual eu estava conversando com a irmã Nilva no domingo. É uma feira, é um pão, é a gasolina do carro, que você não precisa tirar do seu orçamento, entendeu? E o concurso público é maravilhoso, mas é aquele salário. Você sabe que você não vai ficar rica com aquilo. O seu trabalho, quando você vai empreender, você sabe que o seu esforço, ele vai trazer um retorno para você. Agora, é claro, equilíbrio. Equilíbrio. Também você não pode se doar totalmente para aquilo. A gente tem que saber que tem hora de estar lá, tem hora de estar em casa e que Deus vai também te recompensar. Maravilhoso. A gente tem muito mais coisa para conversar com você. Eu quero saber sobre essa maromba, que você é marombeira também e tal. Mas hoje já deu, né? Já temos 1 hora quase de papo. E vamos deixar com gostinho para a próxima. Mas eu aprendi muito com você hoje. Muito. Você quer deixar uma palavra final? Pode falar. Deixa a sua mensagem. Então, eu acho assim, quando a gente quer fazer alguma coisa, se a gente colocar primeiro diante de Deus e a gente tiver fé, eu aprendi com a minha mãe, ela teve depressão um tempo, e ela colocava versículos, em toda a casa tinha um versículo assim, não andamos pelo que nós vemos, mas pelo que cremos. E eu aprendi isso com a minha mãe, então sempre que eu queria fazer alguma coisa, eu tinha um versículo que eu confiava, eu tinha muita fé de que Deus ia me honrar. E quando a gente fala que a gente vai fazer alguma coisa, sempre é difícil. Se a gente ficar no nosso comodismo, por exemplo, ficar na cama, é muito bom deitar e ficar só na cama, mas quem fica só na cama dá ascária, é que fala? Escara. Dá feridas. Então, nem tudo é só descansar. Sim, a gente precisa se movimentar. É difícil quando você começa a se movimentar. Por exemplo, a atividade física, quando você começa a fazer, é sofrido, dói. Mas assim, é aí que você vai começar a ver. Andando, chorando e plantando. E depois que a gente planta, quem dá o crescimento é Deus. Tem que ter um momento de espera. E aí, depois desse momento, a gente colhe os frutos. Mas a gente nunca pode esquecer que quem produz em nós o querer, o agir, tudo é Deus. E tudo vem dele e é para ele. O nosso emprego é para a glória de Deus. A gente tem que dar testemunho levantando, estudando, esperando e já conquistado ou já empreendendo. A gente tem que dar glória a Deus. E ter fé porque quem age sempre o retorno vem. Quem planta sempre vai colher. Amém. Nenhuma situação. Você está alegre hoje? Amanhã vai ter tristeza, porque a gente não é só de alegria, não é só de altos, não é só de baixo. Está ruim hoje? Amanhã vai ter tempo bom. Uma coisa que a mulher de Provérbios 31 fazia é que ela fazia as roupas do frio na época do calor, porque na época do frio as roupas, o pessoal, as crianças, a família já tinha vestimenta. Provisão, né? Sim, vai vir o tempo ruim, vai, mas a gente tem que planejar enquanto tá bom, não é para desanimar, falando você tá feliz, amanhã vai ficar triste, não. Quem tá no alto, planeja para quando tiver na dificuldade. E quem está na dificuldade, não desanime. Amanhã vai vir um momento feliz, alegre. Meu pai, que palavra maravilhosa. Eu fui muito edificada hoje. Amém. E eu não sabia que tinha tanta coisa aqui nesse coração. Eu amei. Amém. Obrigada por você estar aqui com a gente. Foi maravilhoso. Eu espero que esse vídeo alcance muitas vidas. Se você gostou, deixa o seu joinha pra gente, compartilhe essa palavra de vida, de esperança, de vitória. Amém, queridos? Amém. Obrigada mesmo, com todo o meu coração. Amei. Obrigada, Ti. Obrigada a vocês que ficaram com a gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Graça sobre graça. Tchau. Tchau.
Entertainment.